Olá, boa noite. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom estarmos juntos novamente nessa noite para o nosso culto doméstico de oração. Tenho certeza que você já está reunido com a tua família, ao redor da mesa, para juntos nós termos esse tempo, primeiramente de meditarmos em um texto que eu quero deixar para você, para que depois então você tenha um tempo com as diretrizes que estão sendo passadas para você, para que você dê continuidade à reunião de oração dessa noite, junto em família, para que a gente possa buscar o coração de Deus nesse tempo oportuno. Muito bom a gente poder congregar juntos, novamente, através das nossas plataformas digitais, e temos a certeza de que em breve, nós estaremos todos juntos, nos abraçando novamente, e glorificando o nome do Senhor, por um breve tempo. Então nós vamos ler o texto que está em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7 em diante, que diz assim a palavra do nosso Deus, no livro de Tiago, capítulo 4, verso de número 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Que o Espírito Santo de Deus possa revelar a palavra dele aos nossos corações em nome de Jesus. Eu quero pensar com você, e bem introdutoriamente falando nessa noite, sobre esse contexto do capítulo 4 ainda de Tiago, que ele está nos ensinando sobre de onde que nascem as guerras, as contendas, as crises. E aí chega no versículo de número 7, ele diz para nós sobre sujeitai-vos a Deus. Um pouquinho antes, quando você vai ler o versículo 6, ele vai dizer, olha, Deus ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Fala de duas verdades aqui que eu quero elucidar juntamente com você. A primeira é de um Deus que resiste um tipo de coração. É o coração soberbo. A Bíblia diz que toda soberba precede a ruína, precede a queda. E a Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo. Quem resiste ao soberbo é Deus. Porém, ao humilde, ele concede graça. E aí ele começa a dar a direção, a diretriz para cada um de nós, em relação ao que nós devemos fazer e como devemos nos comportar, para que Deus não nos resista, para que as nossas orações cheguem aos céus, para que as nossas orações não sejam interrompidas, para que a gente possa nos conectar novamente, nos alinhar ao trono da graça de Deus, e poder, em tempo oportuno, ministrar ao coração dele e também ser ministrado pelo Senhor. Ele vai dizer para nós, primeiramente, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele está dando uma condicional aqui para a gente, que nós precisamos, primeiramente, tomar uma decisão de uma sujeição total ao Senhor. Essa palavra sujeitar a Deus é subordinar a sua vontade à vontade de Deus. É entregar toda a tua vontade no momento à vontade de Deus. A submissão àquilo que Deus está permitindo nas nossas vidas. É render-se à admoestação de Deus ou conselho de Deus para a sua vida. A ideia dessa palavra sujeitar é uma atitude voluntária em ceder, cooperar, assumir a sua responsabilidade num determinado momento. Todos nós estamos inseridos nesse contexto agora, aonde precisamos confiar no Senhor. Precisamos entregar as nossas vidas ao Senhor. Precisamos entregar esse momento ao Senhor. Se você não se sujeitar a Deus, não submeter a esse momento,
se você não se dobrar a esse momento qual nós estamos atravessando, e não no sentido de que não tenha nada para fazer, você vai cruzar os teus braços, mas no sentido de se alinhar com Deus e acreditar através das tuas orações que Deus te ouve, e se Ele te ouve, Ele atende às tuas petições, então você vai endurecer o seu coração e vai perder a maior oportunidade da vida, que é de ter as suas orações ouvidas e respondidas. Muitos de nós entramos em oração com Deus, mas nós não sujeitamos à vontade dEle. Aí entra o determinismo. A gente entra em crise porque começa a determinar como que Deus tem que fazer. Deus, eu ordeno que seja assim, eu ordeno que seja daquele jeito. E diante de Deus, para Ele ser Deus em nossas vidas, nós não podemos ordenar a Ele a nada. Pelo contrário, a gente tem que sujeitar à vontade dEle. Então, o primeiro princípio, o primeiro propósito dessa noite para você orar é se nós estamos alinhados à sujeição da vontade de Deus. Se você assume essa responsabilidade de reorganizar a tua vida agora de modo voluntário, de modo espontâneo, e dizer, Deus, seja feita a sua vontade, aqui na terra, como é feita aí no céu. Jesus, quando estava no Getsêmani, atravessando aquele momento de angústia, como nós estamos agora, né? Que antecedia a crucificação. A Bíblia diz em Lucas que ele estava suando como gotas de sangue, em Lucas 22. Então, naquele momento, ele vai dizer, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, antes a sua vontade prevaleça. Jesus ali estava dizendo, Senhor, eu não queria ir para a cruz. A minha vontade própria, a minha vontade humana grita não, a minha alma grita não. Eu não queria estar passando o que eu estou passando agora, mas não é a minha vontade que prevalece, é a sua vontade. Eu me sujeito à sua vontade, de modo voluntário. Se o Senhor quiser me livrar disso, o Senhor pode me livrar. Se não, eu vou passar por esse processo com o Senhor. E eu vou acreditar que o Senhor tem o melhor para mim, em nome de Jesus. Então, quando nós formos orar nessa noite, o primeiro passo é se o nosso coração está realmente sujeito ao Senhor. O texto continua dizendo para nós que depois de sujeitarmos ao Senhor e resistir ao diabo é você se posicionar na presença do Senhor. É você não permitir com que as mentiras do diabo, o engano dele, com que toda a situação de tormento que ele lança como setas em seus pensamentos, que nós não vamos sair dessa, que não vai dar certo, que nós vamos todos perecer, que Deus não se preocupa com a gente. Resistir ao diabo é você não dar oportunidade, brecha e legalidade na sua mente e no seu coração para os enganos e os ardis mentirosos de Satanás. Ele é o pai do fake news, ele é o pai da mentira. Ele é o pai do engano. Ele tem que sempre mostrar a versão enganosa para cada um de nós, para que a gente anule a palavra de Deus no nosso coração e comece a acreditar nas mentiras dele. Então, resistir ao diabo é você se sujeitar à vontade, à palavra, o querer do Senhor. Depois o texto continua dizendo para nós, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Chegar a Deus é se aproximar dEle. É você desenvolver uma intimidade com Ele nessa noite. Um tempo de você derramar o teu coração na presença dEle. Essa palavra se achegar é se achegar de forma íntima. De forma que você não tenha reservas alguma para você chegar a Deus como teu Pai nosso que estais nos céus. Chegai-vos a Deus, o texto diz, e Ele se chegará a vós. Incline o teu coração ao Senhor na tua oração, e Ele vai se inclinar para você. Ele vai ouvir você. Ele vai se aproximar do seu coração. Quantas coisas a gente coloca entre nós e nosso Deus nessa fase. Quantos medos, incertezas, angústias, esse terrorismo que a gente tem na mente, das informações. Isso tudo cria uma barreira para que a gente possa se achegar a Deus, sem reserva alguma. Como um filho se lança no braço do seu pai, quando está em apuros, é assim que o Senhor quer que a gente faça nessa noite, nas nossas orações. Que a gente se jogue, se lance a Ele.
Depois o texto continua nos ensinando: purificai a mão, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. O texto nos ensina algumas verdades aqui. A outra é purificai. Essa palavra purificai as mãos é a ideia de você consagrar pela limpeza. Na verdade, o contexto aqui era na época de Levíticos. Era quando alguém se aproximava de um leproso, tinha que remover pela limpeza. E aqui, Tiago aplica num sentido moral. Tem tudo a ver com esse momento de Covid-19, da gente limpar as mãos, purificar as mãos. E eu quero fazer essa analogia. Além de você purificar e limpar as tuas mãos com água, sabão, ou com álcool em gel, se não tem água e sabão no local, você também nessa noite, na sua oração, tem um tempo de limpar o teu coração. Sabe, esses dias são dias de reflexão. São dias de nós reavaliarmos a nossa vida, a nossa história. Eu fico percebendo que, às vezes, eu acho que alguns ainda de nós não caiu a ficha do que está acontecendo. Não caiu a ficha do momento em que nós estamos. Parece que eu percebo que algumas pessoas estão anestesiadas nesse momento. Não conseguem ter uma reflexão do todo, da gravidade, das oportunidades de Deus, do momento que a gente está vivenciando agora, do privilégio de nós podermos ficar em casa um período maior, de dar uma atenção maior a Deus, à oração. Então, limpar o coração é você confessar os teus pecados. É você pedir perdão pelas tuas dívidas e também perdoar aqueles que te ofenderam e que ficaram em dívidas com você. É assim que as nossas orações são construídas perante o Senhor. O outro princípio, depois de nós purificarmos a nossa vida moral, é que nós precisamos deixar de ter ânimo dobre. Ânimo dobre é pensamentos divididos. É quando nós não conseguimos fundamentar a nossa vida e vacilamos na fé. Quando a gente tem interesse dividido. É quando você não consegue construir uma convicção na palavra de Deus. Você não tem nem certeza do que você está orando. A oração nada mais é do que uma mensagem que eu estou devolvendo para Deus assim: eu confio no Senhor, absolutamente. O Senhor é o dono do universo. Agora, quando eu tenho um pensamento dobre, eu oro, mas o senão me atrapalha. O será me impede de alcançar. Então a dúvida me começa a me impelir como onda agitada pelo vento, e aí eu não consigo fundamentar a minha vida e tudo fica incerto e duvidoso, até a oração que eu estou fazendo. Então eu não posso ter ânimo dobro na minha oração. Eu preciso ter uma convicção na palavra enquanto oro. Uma convicção que Deus me ouve, e se Ele me ouve, Ele me atende. E se Ele me atende, o resultado, a resposta vai ser um grande livramento a todos nós. Depois ele continua dizendo para nós que eu não posso ter, além de um ânimo dobro no meu coração, eu preciso afligir-me, lamentar e chorar. Interessante o texto dizer que eu preciso afligir, Essa palavra afligir é sentir a miseribilidade do teu coração, a miséria do teu coração. Misericórdia é miséria do córdia, do coração. É quando você reconhece teu estado deplorável de pecador, teu estado deplorável de vermezinho de Jacó, como Isaías diz, de fragilidade, de como nós somos frágeis. Um vírus invisível parou todo mundo. Isso demonstra a mim a tua fragilidade, a nossa inoperância, a nossa incapacidade de lidar com as coisas que saem absolutamente do nosso controle. O texto está dizendo, quando você for orar, cumpre tudo o que já foi dito, mas também aflige o teu coração, no sentido de quebrantar o teu coração, de não permitir a prepotência, a arrogância, o orgulho tome conta como estrutura da sua vida. Não permita você ficar no achismo, que você pode alguma coisa agora, se renda.
Quanto mais rápido você se render a Deus, mais rápido você é vencido por Ele. O que Deus quer nesses dias é nos vencer, sabia? Deus nos golpeou, Ele quer nos vencer. Nosso maior inimigo, ele não é o Satanás. Nosso maior inimigo muitas vezes são nós mesmos. Nós que construímos determinadas estruturas. E Deus quer que a gente vá para esse momento de nos sentir miserável. De poder sentir que o nosso coração não tem nada de bom. A nossa justiça própria é trapos de imundícia. A outra questão é lamentai. Além de você afligir, lamentai-vos. Lamentar é a capacidade de você prantear na presença dele. Derramar o coração com choro mesmo. Esses dias não são dias de festa. Não são dias de alegria. São dias de choro. Entre o pórtico e o altar você precisa chorar pelos teus pecados. Chorar pelos pecados da cidade, da nação, da igreja. Chorar porque a gente perdeu tanto tempo, tantas oportunidades de congregar, de amar mais a Deus, de cultuar mais a Deus. Nós perdemos tantas oportunidades de estarmos mais perto de Deus e agora a gente tem que chorar por isso. Nós temos que chorar pelo mundo, pelas almas perdidas, pela nossa família, que se partir agora para a eternidade, para onde eles irão. Chorar, esse é o momento de você chorar em oração. Dobre o seu joelho nessa noite, sonde o seu coração, chore na presença dele, derrame-se na presença dele. Depois, eu quero concluir com a palavra converta-se. Além de você se afligir, de você chorar, você tem que converter o teu coração. Essa palavra converter é mudar, é dar uma virada, é dar uma volta, é você rever a tua vida e recomeçar não do jeito que era, mas de modo diferente. E aí o texto conclui para cada um dizendo assim: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Eu não tenho dúvida que se nós conseguirmos colocar em prática a nossa vida de oração, dentro desses requisitos nessa noite, e a partir dessa noite, Deus vai nos exaltar em tempo oportuno em nome de Jesus. Quem te resiste esses dias não é o inimigo. Quem nos resiste esses dias não é o coronavírus. Quem nos resiste esses dias é o próprio Deus. Deus que colocou a mão no nosso peito e diz: pare, espere um pouco, reveja agora, é hora de você parar. É Deus quem nos resiste. E quando Ele nos resiste, é porque Ele quer tratar as nossas vidas, para nos trazer para mais pertinho do coração dEle. Aproveite ao máximo essa oportunidade. Você vai agora com a sua família ter esse tempo, com as diretrizes que você está recebendo. Você vai conduzir essa oração e você vai se prostrar. Eu quero te pedir algo nessa noite. Ajoelhe-se nessa noite. Ajoelhe-se na presença dEle. Faça a tua oração de joelhos. Se você não puder, pelo menos curve a tua cabeça sentado. Faça alguma coisa, um estado de contrição, de rendição, sabe? Se você precisar dar uma distância um do outro, não tem problema para você ter um tempo a sós com Deus. Mas o meu pedido para você nessa noite é que você levante um clamor no seu coração a Deus. Chore, pranteie, clame, quebrante-se na presença dEle. De repente, faz muito tempo que você já não chora na presença de Deus. Não chora por ter Deus, por ter a presença dEle com você. Não chora pelos teus pecados, pelos pecados da sua família e da nossa nação. Chore nessa noite. É uma boa oportunidade para derramar o coração na presença dEle. E depois, no final, reúne-se com a sua família. Ore uns pelos outros. Interceda uns pelos outros. Ore pelas famílias da igreja. Ore pela cidade de Ribeirão Preto e todas as cidades onde você está nos acompanhando, nações. Ore pela nossa nação. Ore pelos nossos governantes. Ore pelas nossas vidas. Oremos uns pelos outros. E que Deus nos ajude, num breve tempo, depois de nos humilharmos na presença dEle, de receber a exaltação da parte dEle, a glorificação, porque aquilo que há de vir virá, não tardará e não falhará. O justo vive dessa fé. Ore com fé nessa noite, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude e que Deus nos socorra. Até. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.